Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhares de reais poderia ser calculado por essa expressão, que é uma função do segundo grau. Olha só, uma função do segundo grau que nos dá o V. O que é o V, galera? É o montante diário. Isso aqui é importante, ó. É o total de dinheiro que entra na empresa. E o que é o X? Ele vai dizer, ó, em que os valores de X representam os dias do mês e variam de 1 até 30. Galera, olha só. O X que a gente coloca aqui só pode ser de 1 a 30, porque representa o dia do mês, e esse mês só vai até 30. Então, olha só, se eu quiser saber quanto que eu ganhei de dinheiro na minha empresa ali, né, no dia 8 desse mês, eu boto 8 aqui, efetuo os cálculos e encontro o meu montante diário no dia 8. E posso fazer para qualquer dia. O que eu não posso fazer é colocar aqui no lugar de X, o X igual a 31, 32, 35, 40. Por quê? Porque foi dito, ó, que o valor de X varia de 1 até 30. Essa informação é uma informação importante. Aqui nessa questão não foi cobrado isso. Nessa questão, quem ignorou essa informação aqui não teve problema nenhum. Mas eu vou mostrar para vocês que a questão poderia ser um pouco mais difícil e nós teríamos que levar em consideração esse intervalo de X aqui. Beleza? Então até agora nós sabemos do montante diário e X é o dia do mês. Daí, um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhares de reais. Beleza, aqui ó, o V também está milhares de reais, que ele falou, ó, em milhar de real. Beleza, é tudo em milhar de real. Então ele está dizendo, se nós calcularmos aqui para esse mês, qual que é o menor montante diário, nós podemos saber. Se ele for maior ou igual a 24, nós temos um desempenho ótimo. Se for entre 4 e 10, podendo ser igual a 4, é um desempenho ruim. E assim por diante. Então, no caso analisado, que é dessa função aqui, qual seria a classificação de desempenho da empresa? Então, galera, a gente tem que olhar para essa função e descobrir qual é o menor montante diário. Montante diário é o valor de V aqui assim. Então, isso aqui a gente já sabe que vai dar uma parábola. Então, para entender melhor essa resolução, eu vou desenhar um esboço dessa parábola aqui. Até para a gente já ir revisando, né, o que significa cada um dos coeficientes quando a gente desenha a nossa parábola. Então essa parábola, primeiro de tudo, no eixo Y, a gente tem o valor de V. O que é o V? É o montante diário. E no eixo X, nós temos os dias do mês. E os dias do mês vão apenas de 1 até 30. Daí a gente, desenhando essa parábola, a gente começa aqui no coeficiente C, que diz que é mais 105. O C representa onde que a parábola corta o eixo Y. Então, se corta no mais 105, eu já posso colocar aqui, ó. Esse número representa 105 e corta aqui. Ah, professor, o que isso me interessa? Só interessa que não corta embaixo, corta em cima. Depois que eu já anotei o coeficiente C, eu vou lá e anoto agora, né, desenho o coeficiente B. Galera, o que o coeficiente B representa? O B, ele representa para nós, se ele for positivo, que não é o caso aqui, mas se ele fosse positivo, no ponto de corte, a parábola passaria crescendo, se fosse positivo. Mas como é negativo, quer dizer que ela passa decrescendo. É isso que o sinal nos diz. Passa crescendo positivo, decrescendo é negativo. E por último, a gente olha para o coeficiente A, que no caso aqui é 1/4. Se ele fosse positivo, não, ele é positivo, né? Desculpa. Se ele sendo positivo, a parábola é sorridente. E se fosse negativo, a parábola seria triste. Então, no caso aqui é positivo, a parábola é assim. Então, vou desenhar minha parábola aqui, ó. Ela passa decrescendo e ela vem e faz isso aqui. Então, nós temos uma parábola representando o montante diário para cada dia do mês.
Vamos interpretar isso aqui, olha só. Se eu quero saber qual que é para o dia 1, qual que é o meu montante diário, eu pego e vou no eixo Y, ó. Tá aqui. Esse valor é o meu montante diário para o dia 1. Para o dia 2, seria esse aqui. Para o dia 3, é um outro valor. Vejam que eu tenho aqui, ó, nesse ponto, eu tenho o montante menor de todos. É o vértice que está aqui. Então, aqui é o X do vértice e aqui é o Y do vértice. E nós temos, então, a menor arrecadação. Depois do vértice, começa a aumentar, ó. Começa a aumentar e passa a ser maior. Então, como nós queremos saber o menor montante diário, nós queremos aqui, ó, o vértice, galera. Só que agora vem aquela pergunta, todo mundo pergunta isso. Professor, eu nunca sei se eu quero saber o X do vértice ou o Y do vértice. Eu sempre confundo um com o outro. Não tem problema, galera. Presta atenção aqui que eu vou mostrar para vocês. Para a gente diferenciar entre X do vértice e Y do vértice, a gente tem que estudar a função dada e ver o que tem no Y e o que tem no X. A gente já fez esse estudo, ó. No Y tem o montante diário e no X nós temos o dia que ocorreu aquele montante diário. Daí a gente vai para a pergunta, ó. A pergunta é: qual o dia ou qual o montante diário? É o montante diário, nós queremos o menor montante diário. Então o menor montante diário é o Y do vértice, é esse aqui, ó. Então tem que ver a pergunta. Se a pergunta fosse em que dia ocorreu o menor montante diário, daí o dia que ele pede seria o X do vértice, ó. O X do vértice nos diz qual o dia que ocorreu o menor montante diário. Beleza? Então, fazendo essa análise, vendo a pergunta e analisando os eixos, a gente decide qual que é qual. Então, eu posso muito bem, para calcular o montante diário do vértice aqui, ó, eu vou lá e aplico o Y do vértice. A fórmula, que é menos delta sobre 4A. Se eu aplicar essa fórmula, eu descubro qual que é o menor montante do mês, daí eu vejo em qual intervalo que ele se encontra e digo qual que é a categoria e marco a resposta. Mas, pessoal, antes disso, eu tenho que analisar isso aqui, ó. Eu tenho que analisar se o vértice está dentro do mês. Porque, olha só, eu poderia ter a minha parábola, ó, o dia 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4, o dia 30 poderia estar aqui, ó. O dia 30 poderia estar aqui e o vértice estaria fora desse intervalo. Daí não seria o Y do vértice o menor montante diário. Por isso que antes de aplicar a fórmula do Y do vértice, eu tenho que aplicar a fórmula do X do vértice, mesmo que a questão não tenha perguntado o X do vértice. Eu tenho que ver o X do vértice só para garantir que ele está dentro desse intervalo. Então vamos lá, ó. O X do vértice eu sei que é menos B sobre 2A. Vamos lá, ó. O B da nossa função é menos 10. Então eu vou ter aqui, ó, menos o menos 10, porque é menos o B, dividido por 2 vezes o A. O A é 1/4 positivo. Então, 2 vezes 1/4. Então, o X do vértice vai dar quanto? Vamos lá, ó. Menos com menos dá mais, 10 em cima. Embaixo, ó, 2 vezes 1/4, eu faço aqui como se estivesse sobre 1, né? 2 vezes 1 vai dar 2, 1 vezes 4 vai dar 4. Então eu tenho, ó, 10 dividido por 2/4. Galera, 2/4 é 1/2. 1/2 é 0,5. Então isso aqui é 10 dividido por 0,5. E a gente sabe que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então dá 20. Pronto, o X do vértice é 20. Daí eu garanti que o X do vértice está nesse intervalo. Beleza, então tá errado aquela minha suposição. O 30 tá depois. Realmente a menor arrecadação diária vai estar aqui no vértice. Tá, professor, mas e se não estivesse? O que eu faria? Calma lá, eu vou resolver do jeito certo e no final eu vou mostrar o que nós deveríamos fazer se o X do vértice não estivesse dentro desse intervalo. Beleza? Então já sei que está correto, agora calculo o Y do vértice. Mas galera, já que eu já tenho o X do vértice, eu não preciso aplicar essa fórmula. Veja, essa fórmula eu tenho que calcular o delta, é um cálculo longo. Já que eu já tenho o X do vértice, para calcular o Y do vértice, basta eu pegar esse X e colocar aqui nessa expressão. Por quê? Quando eu coloco o X do vértice, o resultado na função é o Y do vértice. Então vai ficar, ó,
20 ao quadrado dividido por 4, menos 10 vezes 20, mais 105. Se nós aplicássemos toda a fórmula aqui, ia resultar a mesma coisa. Mas desse jeito é menos cálculos. Olha só, vamos lá, ó. 20 ao quadrado dá 400, 400 dividido por 4 dá 100. Aqui, 10 vezes 20 vai dar 200, então é menos 200, e aqui mais 105. Então o y do vértice vai dar, ó, 105 mais 100 dá 205, 205 menos 200 vai dar 5. O y do vértice é 5 e ele está em milhares de reais. Está aqui, ó, milhar de real. E aqui também está em milhar. Galera, 5 está entre 4 e 10, então foi ruim o desempenho da empresa nesse mês e o gabarito é letra delta. Mas vamos lá, vamos continuar. Se o x do vértice fosse, por exemplo, x do vértice igual a 40. Daí, o x do vértice estaria fora desse intervalo e a resposta não seria 5. Se o x do vértice é 40, galera, significa que o 30, que é o último dia do mês, acaba aqui, ó. Então, os montantes diários desse mês começariam aqui no 1, que seria esse, iriam diminuir até o dia 30, e daí aqui acabou o mês. Qual seria o menor montante diário nesse mês aqui? Seria no dia 30. E não no dia 40, que seria o x do vértice. É na hipótese, lembra? Eu mudei a questão só para a gente ver uma situação diferente para aprender nessa resolução. Então, se o x do vértice fosse 40, eu teria que calcular no 30 qual que é o montante diário, como? Substituindo x por 30 aqui. E esse montante diário seria o menor de todos. Ou então, galera, outra hipótese que poderia ocorrer. Se o x do vértice fosse, sei lá, menos 5, fosse negativo. Então, a parábola seria desse jeito aqui, ó. Ela teria o y aqui assim, o x estaria aqui, e o dia 1, vamos esticar um pouquinho para cá, ó. O dia 1 estaria aqui, o dia 30 estaria aqui, e olha o vértice. O vértice não está dentro do mês. Daí vejam que nesse mês nós tivemos essa arrecadação no dia 1 e essa arrecadação no dia 30. Daí, ó, a menor arrecadação seria do dia 1, daí eu colocaria x igual a 1, calcularia o montante diário do dia 1, que seria o menor montante diário do mês, e daí eu pegaria aqui a classificação. Então vejam a importância do cálculo do x do vértice. Quem ignorou ele, acertou a questão igual, porque nessa questão não foi utilizada essa restrição, mas poderia numa questão do futuro. Beleza? Gabarito aqui é letra delta.